Bom dia. Estamos, parece, com alguns problemas aqui do som. Os técnicos do som hoje falharam ao serviço, mas pronto, mas vamos nos arranjando o melhor que se pode. E também é interessante, dizem que por isso é que às vezes os vivos são muito mais arriscados, não é? Claro. E pronto, nós estamos a passar isso. Eu gostava de compartilhar convosco algo que Deus nesta semana trouxe ao meu coração. Veio-me à memória há 28 anos atrás, quando eu estava a subir a Serra de Jerez, quando do nascimento do nosso último filho, o Daniel. Ao subir aquela montanha, ao final do dia, estávamos a procurar encontrar um caminho para ficar à noite. Tinham-nos dito que nós poderíamos ver os caminhos dos pastores lá pelo chão. Mas com o chegar da noite, parece que aquele caminho foi desaparecendo e tudo era igual. E a noite veio rápido. Lá no cimo da montanha, nós chegamos a um ponto em que decidimos, bem, não há mais caminho para seguir, por isso melhor é nós pararmos aqui. E amanhã vamos tentar nos situar onde é que nós estamos. E assim foi, naquela manhã, quando acordamos, estávamos num lugar magnífico. Um lugar incrível, onde se via o horizonte a 20, a 30 quilómetros quase. E olhando lá de cima, conseguimos ver pequenos caminhos, pequenos caminhos de onde poderíamos andar. E tentámos nos situar naquele dia. A verdade é que o dia de sábado passamos todo de um lado para o outro, mas percebemos uma coisa, que dos lugares altos tu consegues ver os caminhos. Não é? E às vezes, esse é um grande desafio na nossa vida, muitas vezes. Quando tu e eu estamos presos nas circunstâncias, quando tu e eu estamos imbuídos de um ambiente de grandes desafios e de grandes problemas, às vezes precisamos ir para um lugar mais alto para poder ver bem. E foi precisamente isso que Deus me falou esta semana. Creio que foi quarta-feira, de madrugada, não é? Não sei convosco, mas para mim estes 40 dias, mais ou menos que já passamos, não têm sido fáceis, não é? E eu penso que todos nós estamos desejosos de que chegue o dia 3 de maio, presumindo que o nosso governo vai de alguma forma retomar algumas coisas, alguma atividade. Ao mesmo tempo também devemos ser cuidadosos, naturalmente, naquilo que devemos, na forma de procedermos, não é? Mas eu acho que estamos tão desejosos às vezes de sair dos problemas e desta ansiedade em que nós estamos a viver, deste tempo intenso que estamos a passar, que se calhar nem vamos guardar as lições que podemos aprender nele. E é algo que eu estava a pensar, que me estava a preocupar a mim próprio, não é? Quais as lições que Deus está a querer trazer à tua vida, à minha vida? Quais as lições que Deus quer que nós aprendamos e que nós, se calhar, precisamos de reter? Estou certo que todos nós que conhecemos Jesus Cristo, sabemos que Ele faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então talvez a pergunta hoje, neste momento, nesta hora, se calhar para ti e para mim, não é tanto como é que eu vou sair desta rapidamente, mas enquanto estou nela, o que é que Deus me quer ensinar? Este é o meu desafio para ti. E por isso eu gostava de ver contigo três momentos em que nós precisamos que a Bíblia nos encoraje a levantarmos os nossos olhos. O primeiro deles encontramos no livro de Isaías, capítulo 40, que eu já toquei aqui há um tempo atrás, quando diz: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu nome, e ele as chama a todas pelos nomes, por causa da grandeza da sua força, e porque é grande em poder, nenhuma delas falhará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas ao Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes,
que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga. Isaías 40, estamos a ler, versículo 26 a 31. É inescrutável o seu entendimento. Dá forças ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Levantar os nossos olhos para o alto e ver. Conhecer a Deus. Saber quem Deus é. Em especial nestes dias que estamos a viver, é essencial para vivermos em paz. Ter uma visão adequada de Deus, que faz sair o seu exército de estrelas e as conta pelo nome. Estrelas não estão espalhadas aleatoriamente no espaço. Estão reunidas por grupos que nós chamamos galáxias. O Sol pertence a uma galáxia chamada Via Láctea. Os astrônomos estimam que há aproximadamente 100 bilhões de estrelas só na Via Láctea. Por isso existem bilhões e bilhões de outras galáxias também. Agora, pensa no Deus que chamou pelo nome. O Deus que conhece todas elas. O Deus também que conhece e sabe que nenhum dos teus cabelos cairá sem que ele o saiba. O Deus que conhece toda a tua história, que sabe o momento que tu e eu estamos a viver hoje. Nada, e Ele é o teu Pai, é o meu Pai, e nós podemos descansar nele. Eu acho que este é o grande desafio. Olhares para Deus, para o tamanho do nosso Deus, que criou todas as coisas e que sustém tudo. Sabes que Ele é todo poderoso, mas também sabias que Ele é o Deus que é o teu Pai e é o meu Pai, com quem nós temos um relacionamento de perto. Então levantar os olhos e termos uma visão adequada de Deus vai nos ajudar a viver uma vida diferente. No livro de Daniel, capítulo 11, que fala de uma profecia que muitos acham que está referente ao anticristo. Mas independentemente disso, a chamada que eu quero fazer para ti é o capítulo 11 de Daniel, versículo 32, quando fala acerca do povo, e diz assim: e aos violadores da aliança, e ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. A pergunta é, se tu e eu somos esse povo que conhece a Deus e que faz proezas. Conhecer a Deus, saber quem Deus é, levantar os nossos olhos para Deus, nos poderá levar a fazer proezas e a deixar uma história para a geração seguinte. Por isso é que tu e eu precisamos levantar os nossos olhos. Levantar os nossos olhos como quando Moisés viu-se perante os egípcios que vinham atrás dele. Perante o mar vermelho que estava à sua frente. Perante as montanhas que estavam ao seu lado. Mas aqui em cima estava Deus. E era para o alto que os filhos de Israel tinham que olhar. Era para o alto que eles tinham que fixar os seus olhos. E por isso a primeira chamada para ti e para mim que eu quero fazer esta manhã é que tu levantes os olhos para o alto. Pensa em Deus, que é uma torre forte, é o nome do Senhor. E a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Dar-lhes-ei um coração, Jeremias 24:7, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. E ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus. A maior chamada para ti e para mim é tu e eu seres alguém que conhece a Deus. Conhece de uma forma tão grande em que as circunstâncias que tu e eu estamos a passar, a pressão que nós estamos a viver, nos pode levar a fazer viver em vitória. Porque o povo que conhece a Deus se vai tornar forte e vai fazer proezas. E eu acho que esta é uma das coisas que eu penso que nós como igreja temos procurado fazer. O melhor que temos conseguido fazer, ajudar-nos a fixar em Deus.
Agora, a razão pela qual a mensagem veio ao meu espírito não foi tanto por esta parte, ainda que isto seja essencial e eu acho que é central para nós prosseguirmos em frente. Também eu gostava de ver mais dois outros levantar os nossos olhos. O primeiro delas eu vou ver muito rápido, mas que eu acho que também não devo passar à frente. E é a passagem de Jesus, em João capítulo 4, 35, quando ele diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses para que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para as ceifas. O segundo levantar os nossos olhos é levantar os nossos olhos para as oportunidades. É deixar de nos queixarmos somente. É deixar de nos lamentarmos. É deixar de pensar na nossa dificuldade, na nossa miséria, nas nossas lutas, nos nossos problemas e ver nas oportunidades, porque todas as crises são momentos de oportunidades. E esta crise é um momento de oportunidade que Deus está a pôr a ti e a mim, como igreja, para usarmos, para levantar os nossos olhos e ver as oportunidades. Eu sei que Deus estará a falar com pessoas, eu sei que o Espírito Santo estará a contender com gente lá fora, eu sei que Deus estará a levantar à nossa volta vizinhos, amigos, familiares que precisam de ouvir esta mensagem. E por isso, tu e eu precisamos levantar os nossos olhos e ver as oportunidades, não somente as dificuldades, mas as oportunidades. Se tu e eu nos concentramos nas dificuldades que nós temos, e se nós não vemos as oportunidades de Deus para nós, nós vamos perder o momento. Eu acho que este é um momento também para nós como igreja, para destruirmos as nossas 4 paredes e para levantarmos os nossos olhos para o mundo lá fora também, de uma forma mais intencional ainda. Ver as oportunidades. Eu acho que mais do que nunca, perante este momento de transitoriedade que nós percebemos que a vida tem, desta fragilidade que todos nós temos, desta força, desta doença que quebra todos, até os poderosos e os sábios, esta doença que não deixa ninguém de pé. Perante tudo isso, eu te quero encorajar a ver a oportunidade que Deus está a levantar para ti e para mim. Mas o último ponto no qual eu quero atenção encontra-se no livro de Lucas capítulo 21, do sermão profético, que diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e com grande glória. Ora, no momento em que estas coisas começarem a suceder, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eu não sei o que é que tu sentes acerca deste momento. Não sei o que tu pensas acerca do versículo 28. Eu vou ler outra vez. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Bem, o que Jesus claramente estava a comunicar-nos era que o dia da redenção estava próximo, quando estes sinais começassem a acontecer. E que nós deveríamos dar para cima de tristeza, de medo, porque até diz: levantai as vossas cabeças, mas num sentido de expectativa, um sentido de desejo de que este dia da redenção, este dia em que nós vamos ser resgatados por Deus para viver para Ele, então nós vamos poder viver o seu propósito para nós. E esta certamente é maior desafio teu e meu.
Será que tu e eu estamos preparados para este dia? O dia da nossa redenção? Será que nós estamos atentos, alerta, despertos? Será que nós temos expectativa? Ou será que simplesmente queremos que este momento passe? Quanto é que tu e eu desejamos a vinda do Senhor Jesus Cristo? Eu cresci numa geração em que o tema, nos anos 80, havia muitos livros sobre a vinda de Jesus. Havia muita expectativa acerca da vinda iminente de Jesus Cristo. Mas eu creio que pronto, a igreja cansou-se, parece que, dessa mensagem. E depois a igreja começou a dar uma mensagem sempre de prosperidade, de bênção, de conforto. E temo que muitos de nós estamos embrulhados nessa mensagem. Temo que muitos de nós e muitas das nossas igrejas estejam somente a focalizar isso, em que Deus é o refúgio, e é verdade, em que Deus é um conforto, e é verdade, mas o dia da redenção está próximo. Será que nós estamos preparados para a sua vinda? Muitos de nós, se não todos nós, e nos quais eu me incluo, estamos tão desejosos que este tempo passe. E em parte penso que não há mal nenhum nisso. Mas temo que rapidamente iremos esquecer as lições que Deus nos pode estar a trazer durante este tempo. Mais do que passar este tempo demasiadamente depressa, é importante nós lembrarmos as palavras de Moisés, lá no Salmo 91, quando ele diz: ajuda-me a contar os meus dias de forma a alcançar um coração sábio. Como é que tu e eu estamos a contar os nossos dias para termos um coração sábio? A usar essa oportunidade para as lições de Deus. E nestes últimos 5 minutos eu quero ir contigo em 4 pontos importantes. Porque eu acho que esta palavra deve nos trazer algumas lições. E a primeira delas é: tu e eu precisamos ser gratos a Deus por cada bênção que Ele nos tem entregue. Em vez de nos lamuriarmos, queixarmos, reclamarmos, em vez de nós enfatizarmos o copo meio vazio, vamos a lamentarmos o que nós não temos, precisamos de ser agradecidos pelas bênçãos que Ele nos dá. Pelo seu cuidado, pelo seu amor por ti, pelos nossos. Precisamos estar gratos a Deus por isso. Precisamos ser gratos a Deus porque Ele nos tem entregue tudo isso e nós precisamos de ser agradecidos. E por isso a primeira coisa para que contar os nossos dias de uma forma correta é sabê-lo contar com o coração agradecido. E se calhar isto só acontece se tu tiveres um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Só acontece se Deus for verdadeiramente o teu Pai de amor. Se tu nunca fizeste uma entrega da tua vida a Jesus, hoje é a tua oportunidade. Uma oportunidade para tu fechares os teus olhos, abrires o teu coração para Deus e dizeres: Senhor, eu preciso de Ti. Eu reconheço que eu preciso de Ti hoje mais do que nunca. Eu peço perdão pelos meus pecados e te convido a entrar na minha vida e a ser o meu Senhor e Salvador. E quando tu fazes isso, tu passas a ser filho de Deus e passas a poder ser grato a Deus. Então a primeira coisa, contar os teus dias, os meus dias, de uma forma sábia, é verdadeiramente sermos gratos a Deus pelas bênçãos que recebemos. Bem, se tens dificuldade em ser grato, abre os teus olhos, olha à tua volta e começa a agradecer. Não tens muito mais do que tu precisas? A segunda coisa que eu quero te encorajar, que nós falamos, é ter esta visão adequada de Deus. Tens esta visão de Deus, que é o Deus que governa o firmamento, que conta as estrelas, bilhões de estrelas, e as conhece pelo nome. Ele conhece também o teu nome, o meu. E Deus as conhece todas. Então tu precisas de ter uma visão adequada de Deus. Verdadeiramente, tu precisas de ter aquela visão que te vai fazer correr perante os desafios da tua vida. Como quando o jovem Davi para Golias lá à frente. E toda a gente só via Golias. Mas David viu Deus atrás do gigante. E por isso David correu para Golias.
e o enfrentou com toda a sua coragem, porque ele sabia que aquele gigante era muito inferior ao seu. Este Deus que é todo poderoso também é um Deus que é todo amoroso. Então, quando tu tens uma visão adequada de Deus, isso os desafios do dia a dia, levanta os olhos e vê o Deus que criou. A terceira coisa que eu queria te encorajar para seres uma pessoa sábia era viveres consciente da transitoriedade da vida. Realmente ela é passageira, temporária. A tua e a minha preocupação deveria ser sempre buscar, em primeiro lugar, a sua vontade e a sua justiça e acreditar que tudo nos vai ser acrescentado. Esta questão da transitoriedade da vida, eu percebo que nós só a temos quando a vemos bem de perto. Não é? Tal como num episódio aqui há 10 dias atrás, quando a minha esposa estava no hospital. E ela compreendeu claramente como a sua vida era transitória e temporária. E assim, no momento, poderia partir. Às vezes, quando nós temos estes momentos assim de perto, nós tememos. Mas parece que depois aquilo é tapado e nós vivemos a nossa vida aqui como se fôssemos viver a eternidade aqui na Terra. Isso não é verdade, gente. Não é verdade. Por melhor que o teu carro seja, ele vai avariar um dia. Por melhor que a tua casa seja, um dia ela vai acabar, ou tu vais acabar para ela. Viver a transitoriedade da vida significa que as tuas escolhas vão estar a ser feitas de acordo com a eternidade de Deus. E não sobre algo que é tão rápido e passageiro, em que Deus fica sempre em segundo lugar. E as coisas de Deus sempre em segundo lugar. Por isso eu te quero encorajar a viveres consciente da transitoriedade da vida. E o último ponto que eu quero te dar nesta manhã é aprenderes a ansiar a vinda iminente do Senhor Jesus Cristo. O dia da nossa redenção está a chegar. Não analises a tua vida pelas perdas que tu enfrentas. Analisa pelo grande lucro que está à nossa espera. E se talvez este último ponto é o ponto central da minha mensagem, porque é o ponto que Deus mexeu no meu coração esta semana. É o ponto em que nós precisamos de verdadeiramente parar e analisar o nosso coração perante esta vinda iminente do Senhor Jesus. Por isso vamos fechar os nossos olhos, vamos terminar com uma palavra de oração, este tempo de mensagem, e depois vamos ainda adorar a Deus. Senhor, nesta manhã nós estamos tão gratos, Pai, por estas lições que Tu trouxeste à nossa vida. Nós podemos levantar os nossos olhos para o alto, nós poderemos ver quem Tu és. Nós podemos verdadeiramente, Senhor, acreditar que Tu és o Senhor de todas as coisas, que Tu conheces tudo e todos, e que nada há de novo no universo que Te possa ser oposto. Senhor, nesta manhã, ajuda-nos a termos corações sábios. Ajuda-nos a sermos gratos por cada bênção que Tu nos dás. Ajuda-nos a termos uma visão adequada de quem Tu és. Ajuda-nos a vivermos consciente da vida transitória que todos nós levamos e temporária. E, Senhor, ajuda-nos a aprender a ansiarmos a vinda iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, Senhor, dá-nos este desejo de Te conhecer mais e mais e de viver os Teus propósitos para a nossa vida, de forma a termos um coração sábio. E que as lições que tiramos neste tempo, nesta quarentena, Senhor, neste tempo de isolamento social, neste tempo de
de perdas em muitas áreas, que essas lições sejam guardadas para tocar a nossa eternidade e para mudar a nossa vida, Senhor. Muito obrigada por estares connosco. Muito obrigada porque podemos levantar para o alto os nossos olhos e podermos ver quem Tu és. E, Senhor, por isso dá-nos esta percepção de Ti próprio, Senhor, e ajuda-nos a caminharmos contigo, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.